Bom dia, crianças! Estamos dando início a um ano, né? Mais um ano. Tivemos um ano aí muito difícil, mas eu espero que esse próximo ano agora seja um ano abençoado, que nós possamos logo estar juntos, né? Mas enquanto isso, vamos dar continuidade aos estudos, né? Eu tenho certeza que vocês têm estudado, têm aprendido, mesmo à distância, vocês têm aprendido da palavra de Deus. E eu quero dar continuidade né, a esse trabalho também junto com vocês. E estamos também começando uma revista nova, né, que é a Grande Batalha. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa revista. A primeira lição já eu gostei muito e tenho certeza também que vocês vão gostar. Tomara que isso tudo passe, né? A gente tem sempre falado sobre isso, né? Estamos vivendo dias muito complicados, estudando em casa, mas não desanime, né? Continue firme, continue estudando, pega a palavra de Deus, esteja orando, esteja meditando na palavra de Deus, que isso tudo vai passar. Deus está no controle de todas as coisas. E antes, então, de começarmos a falar da revista, né, da lição, eu gostaria de orar, né, para esse ano que está começando, para Deus estar abençoando as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por o ano que se passou, ó Pai, e por mais esse ano que está começando. Que o Senhor abra as portas, Senhor, à vida de cada um. Que o Senhor esteja cuidando das nossas crianças, que esse próximo ano na vida delas possam ser um ano de alegria, um ano de vitória, Senhor, de conquista para elas, ó Pai. Eu sei que para elas também não tem sido fácil, mas eu te agradeço pelo cuidado que o Senhor teve com elas, ó Pai, e com as nossas vidas também, ó Deus, nos protegendo e nos livrando, ó Pai. Abençoa a nossa aula, que possamos aprender mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa primeira lição, né, da nossa revista, eu achei ela bem, né, como eu disse, bem interessante, vem falando, né, vai falar sobre os anjos. Olha só que interessante, né? Vamos descobrir algumas coisas sobre os anjos. E é interessante porque às vezes tem pessoas que nem acreditam que anjo existe, outras pessoas pensam como eles são, né? E então nós vamos tirar algumas dúvidas, mesmo que nosso tempo seja pequeno, né? Nós vamos tirar aí algumas dúvidas, né? Então vamos começar, né? Aí na revista fala quem são os anjos, né? Quem são eles, né? Então vamos ver só, pense aí, não são humanos, né? Não são de carne e ossos, né? Não são como nós, né? Não tem sangue neles, não tem carne neles. Então, se eles não são humanos, então com certeza eles são espíritos, né? Só que espírito que já tomaram formas de homens, né? E também de anjos com asas, né? Tem passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? Anjos com 6 asas. Não dá para ficar abrindo em toda a passagem da Bíblia, mas em Isaías 6:2 fala sobre isso. E também quando os anciões chegaram até Abraão para falar que Sara teria um filho, foram 3 homens, 3 anciões que chegaram lá, né? E eram anjos, e eles estavam em forma de homens. Olha só que interessante, né? Quem são eles, né? Eles são espíritos, né? Que tomam formas de homens, de anjos, né? E é bem interessante também, né? Vamos ler aí em Colossenses, diz assim: por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê.
inclusive todos os poderes espirituais, as forças e governos e autoridades, por meio dele e para ele. Deus criou todo o universo. Então aí já mostra que Deus criou os anjos. Tudo foi criado por Deus, né? Antes não havia nada, mas Deus criou todas as coisas e Deus também criou os anjos. Bom, então nós já descobrimos que os anjos não são homens comuns, são espírito, ok, né? Que Deus criou eles, né? Que eles foram criados por Deus, né? Mas é uma coisa que nós temos que pensar, que tem anjos bons e tem anjos maus. Lembra quando Satanás sentiu inveja, né? Era um anjo de luz, sentiu inveja de Deus e foi lançado, e junto dele veio vários outros anjos que se tornaram, né? Que nós falamos anjos maus, né? Então, existem anjos bons, mas existem também anjos maus. Então, vamos dar continuidade também agora a outra pergunta. A primeira pergunta que nós fizemos foi: quem são os anjos? Então, nós descobrimos que os anjos são espíritos e que eles foram criados por Deus, né? Mas aonde eles vivem? Aonde eles estão? Né? Nós não conseguimos ver os anjos, mas eles existem porque eles foram criados por Deus. Mas aonde eles vivem? Interessante começar a pensar, né? Os anjos vivem em regiões celestiais. Em Mateus 18:10 fala sobre isso, né? Que eles vivem em regiões celestiais. Nós não temos acesso a esse lugar, mas com certeza um dia teremos. Nós que aceitamos a Jesus como Salvador, né? Que cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio, que ressuscitou, e um dia ele voltará para nos buscar, né? Um dia também, junto com Cristo, né? Com os anjos, nós vamos conhecer todos esses lugares celestiais. Nós não sabemos aonde que fica. Olha só quanto Deus é maravilhoso. Criou todas as coisas. Muitas nós não sabemos, mas nós cremos, porque está na Bíblia. E a Bíblia fala sobre isso. Então, os anjos estão constantemente perto de Deus e formam um exército celestial. Olha só, quantos anjos você acha que existe nesse exército? Será que são poucos? Ou mais ou menos? Não existe tantos anjos, né? Não, existem. A palavra de Deus em Apocalipse 5:11 fala assim que existem milhões de anjos. Existem anjos espalhados para todos os lados, né? E agora sim, algo bem interessante que eu quero que vocês pensem aí. Qual é a missão deles? Nós sabemos que eles foram criados por Deus, né? Sabemos que eles vivem nas regiões celestiais, né? E agora nós vamos saber qual que é a missão deles. Interessante que os anjos têm missão. Nós temos a missão. Qual que é a nossa missão? Falar do amor de Jesus, pregar o evangelho. E qual que é a missão dos anjos? Né? Por que eles foram criados? Né? Então fala que os anjos têm a missão de servir a Deus. É a primeira coisa que eles foram criados, para servir a Deus. Eles obedecem a Deus prontamente. Eles não param para pensar assim: espera, não sei se eu vou obedecer, não sei se eu quero ir. O anjo não falou para Deus assim: não sei se eu quero ir lá visitar, falar para Maria que ela dará a luz ao Salvador. Os anjos, eles seguem as ordens de Deus, eles são obedientes. Assim como nós também temos que ser obedientes a Deus, né? Então, os anjos, eles obedecem a Deus, né? Prontamente, qualquer ordem que Deus dá para eles. Né? Deus mandou o anjo fechar a boca dos leões. Lembra disso? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus mandou os anjos, né? Mandou anjos para fechar a boca dos leões.
Lembra também quando foi anunciado o nascimento de Jesus, que os anjos, né, chegaram como mensageiros ali para aqueles pastores e anunciaram o nascimento de Jesus? Assim podemos nos lembrar de muitas outras coisas, muitas outras histórias, né, de anjos servindo e obedecendo às ordens de Deus. Além de servir a Deus, uma das principais funções dos anjos é louvá-lo. No livro de Salmo está escrito, olha só o que está escrito: louvai todos os seus anjos, louvai todas as legiões celestes. Olha só. Então, todos os anjos foram criados para louvar a Deus. E um dia, todos nós estaremos junto com os anjos também glorificando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Pensar nisso, né? Que os anjos, eles foram criados, eles obedecem a Deus, eles glorificam a Deus, né? Outra tarefa também é de nos proteger. A palavra de Deus fala, né? Tem um versículo aqui que fala, né? Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, existem anjos cuidando de nós. Se não houvesse, o inimigo já tinha nos destruído. Mas Deus dá ordem aos anjos para cuidar de nós, para nos proteger, para nos livrarmos da cilada do inimigo. Olha quanto Deus é maravilhoso. Imagina só que nós que conhecemos a palavra de Deus deixamos o inimigo furioso, mas os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Então nós não temos que ter medo, porque Deus deu ordem aos anjos para cuidar de nós, né? Então nós já poderia ter acontecido muitas coisas talvez com a gente, mas Deus dá ordem aos anjos para que nada aconteça. A missão dos anjos, então, é louvar, servir a Deus e proteger os filhos de Deus. Então, essa é a missão dos anjos. Olha que lição mais interessante essa de hoje. Olha que assunto gostoso. Estuda em casa, tem versículos aí muito interessantes para estar confirmando aí. Eu não vou ficar muito tempo falando, porque senão o vídeo fica muito cansativo. Mas tem vários versículos de anjos aparecendo, de anjos obedecendo a Deus, né? E Deus criou esses anjos não só para louvá-lo, não só para obedecê-lo, mas também para nos proteger. É maravilhoso pensar sobre isso. Então estuda aí na sua casa, lê esses versículos, né? A revista também traz, eu não sei se vocês já estão com a revista de vocês, mas a revista traz perguntas também, é uma parte de atividade muito legal de fazer. Então envia para nós, né, para a gente ver aí que vocês realmente estão participando. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E como eu já pedi, continue estudando. Desejo que esse ano seja um ano abençoado para vocês, que vocês possam aprender mais e mais da palavra de Deus, né? E logo estarei novamente aqui trazendo mais uma lição, né, dessa revista para vocês. Agradeço, né, a participação de vocês e espero que vocês comecem esse ano com um desejo muito grande de estudar, de aprender e de obedecer a Deus, ok? Então, vamos orar. Senhor Deus, abençoa, ó Pai, a Tua palavra, que possamos, ó Deus, estar crescendo mais e mais em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Graças Te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até mais.